pensei em pregar muitas coisas para vocês hoje. E é muito temor você pregar na igreja, né, do pastor e ele não está aqui, né? Por mais que a gente é unido, a gente é muito amigo. Eu sou pai espiritual do Luciano, mas estar aqui sem ele é meio estranho para mim. Porque é tão bom você estar com o pastor da igreja, né? Mas fiquem tranquilos, não vou pregar nada que não seja bom. E com certeza vamos caminhar numa direção. Mas eu entrei aqui e pedi para Deus que eu senti algo no meu coração. E eu falei assim, eu preciso de confirmação. E 2 ou 3 pessoas falaram sobre o que eu estava desejando ministrar hoje. Eu não sei que unção que eu vou operar, mas a palavra vai operar em qualquer uma das unções. E o Senhor mandou eu falar sobre fé hoje à noite. E quando a gente fala sobre fé, é porque Deus está nos preparando para algum lugar, para alguma medida, para alguma posição. Ele está nos preparando para até estarmos fortalecidos por meio da fé para alcançar aquilo que nós precisamos. Eu ouvi uma pregação recentemente de uma americana, e ela pregou uma mensagem que mexeu muito comigo. Ela disse o seguinte: às vezes você não recebeu, não é porque Deus atrasou, ou porque o diabo está atrapalhando, mas é porque em oração você ainda não formou tudo o que você precisa para suportar a bênção que você tanto está querendo. Nós não temos só que receber uma bênção, mas nós temos que estar fortalecidos para se manter nessa bênção. Eu conheço centenas de pessoas que vieram à igreja, receberam a bênção e elas sumiram da igreja. Isso parece familiar para você? Você conhece alguém assim? Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não está firmada para suportar. E às vezes até a bênção que ela recebeu para ela passa a ser um motivo que agora ela não precisa estar na casa de Deus. Aí a hora que o sapato aperta de novo, ela vem, e a gente nunca vai entender essa misericórdia de Deus, porque Deus é muito rico em misericórdia. Eu já desisti de entender a misericórdia de Deus, eu só sei que ela funciona. Não é? E eu não sei quem entrou aqui precisando de misericórdia, mas essa misericórdia está aqui, e a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual você não é destruído. Então aproveite, receba essa misericórdia e exerça a misericórdia. O irmão que ministrou oferta falou algo muito interessante. Nós falamos muito em fidelidade, e depois ele falou algo que foi muito poderoso, de nós sermos mais generosos. Sabe, age com generosidade, você vai ver o quanto ainda você vai receber de Deus. Mas não existe generosidade sem fidelidade. Só pode ser generoso quem é fiel. Então eu quero orar que o que ele orou se cumpra na sua vida, que esse espírito de fidelidade e de generosidade continue com você, e aonde você for, aonde você caminhar. Amém? E que você possa ser generoso com alguém. Seja generoso com as pessoas. Esses dias eu dei carona para o irmão, e aí eu tinha que fazer tipo uma volta um pouco grande, numa avenida, para fazer o retorno, para deixar ele na porta. E ele falou, não pastor, me deixa aqui mesmo, eu atravesso a rua. Eu falei, rapaz, eu quero a minha bênção por completo. Quem aqui quer a bênção por completo? Então seja generoso por completo, amém? Se você for generoso por completo, você vai receber a bênção por completo, amém? Olha, a maioria das vezes na nossa vida, nós temos, a maioria das vezes não, literalmente nós temos aquilo que plantamos. E às vezes nós olhamos e reclamamos de colheita, mas nós não queremos olhar e sermos confrontados sobre o que foi plantado. E aí é que está todo o segredo da vida cristã. Amém? O segredo da nossa vida cristã está naquilo que nós plantamos, porque o que você plantar, você vai colher. E não é só de dar dinheiro na igreja, não é só de dar dízimo na oferta, mas você vai colher o abraço que você deu, o sorriso que você deu, a mão que você estendeu, a porta que você abriu, o prato que você deu. Deus sempre dá boa recompensa. Deus, Ele é um bom pagador, Deus é bom de negócio. Amém? E essa noite Deus quer preparar o teu espírito para receber numa dimensão da fé. A fé foi dada a nós, e nós temos essa fé colocada dentro do nosso coração. Não dá para eu falar tudo que eu queria da fé, né? Eu ia falar sobre a fé natural, a fé espiritual, mas eu quero focar só em uma, porque não vai dar para falar de tudo. E eu queria começar em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém? Aleluia. Lá na minha igreja, quando a gente cita o texto, a igreja grita assim, eu amo a palavra de Deus. E parece que eu fiquei meio perdido sem ouvir isso. Então eu vou falar de novo, você vai gritar bem forte, eu amo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Quantos amam a palavra de Deus aqui? Aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não pode ver. No texto de vocês está: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não podemos ver ou que nós não vemos. Então a primeira coisa que nós temos que entender, antes de eu começar a explicar a palavra fé ou qualquer coisa, é que a fé não foi e ela não será, ela é aquilo que você está esperando em fé, aquilo que você está, crendo em fé, já está na tua vida, já está nas tuas mãos, já está no teu espírito. Todas as coisas que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. A cura é tua, a libertação te pertence, a salvação te pertence. Deus está operando por meio da fé. A fé é um firme fundamento, a fé é onde tudo se constrói. E essa noite Deus quer que você creia que Ele colocou em você um espírito da fé. Todo ser humano tem fé em alguma coisa. Ele pode não ter uma fé divina, mas ele tem fé que o chão está ali a hora que ele levanta. Quantos de vocês acordaram de manhã para se levantar da cama e olharam se o chão estava lá? Talvez a hora que você chegou, você olhou sua cadeira, depois não olhou mais. Foi um tal de senta e levanta, e levanta e senta, e senta e levanta. E você não ficou olhando, será que minha cadeira está aqui? Essa fé natural, essa fé nós temos. Nós temos fé natural, nós temos um acreditar natural. Mas Deus colocou em nós o espírito da fé. Deus colocou em nós uma capacidade de, através de nossa vida de fé nele, no que Ele fala, no que Ele diz, eu possa trazer à existência coisas que o mundo está dizendo não. Eu posso trazer à existência coisas que a minha vida financeira está dizendo não. Eu posso trazer à existência coisas que a minha família está dizendo não. E é isso que esse texto está trazendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se pode ver. No versículo de número 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja, a fé, ela foi tão poderosa, ela é tão poderosa que os mundos foram criados. Eu não sei qual tipo de mundo te trouxe até aqui à igreja essa noite. Eu não sei como tem sido o mundo dentro da tua casa, como tem sido o mundo no teu trabalho. Quando eu digo mundo, eu estou falando de sistema. Eu não sei como tem sido o sistema da tua vida, mas hoje à noite nós vamos usar a nossa fé, e pela fé os mundos serão criados, as realidades sobrenaturais de Deus, elas serão manifestadas em nossa vida. Confesse a palavra e conhecerá o Deus que você serve. Aleluia, aleluia. Um homem americano, aliás ele é inglês, Smith Wigglesworth, o nome dele é estranho, a gente que é brasileiro nunca vai falar o nome dele direito mesmo, mas o importante também não é nem o nome dele, mas a história dele. Ele foi o apóstolo da fé, e ele definiu fé de um jeito muito incrível em um dos seus livros. Ele diz assim: olha, a fé não é um amuleto mágico, fé não é um trevo da sorte, fé é um músculo espiritual que você exercita, e você chega dentro das coisas de Deus, dentro do sobrenatural de Deus, e traz para o mundo natural. A fé cria, a fé realiza. Comece a olhar esse marido que não tem Jesus como alguém salvo. Comece a olhar esse filho perdido como uma pessoa transformada. Comece a olhar a sua vida como alguém avivado. Pela fé chame à existência as coisas que você precisa. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela diz por que nós temos que ter fé. No texto de Hebreus 10:38 diz que nós temos que ter fé, porque fé é um mandamento, é mandamento de Deus que você tenha fé. Hebreus capítulo 10 versículo 38: todavia o meu justo viverá pela fé. Quem aqui é justificado pelo sangue de Jesus? Meu Deus, está muito fraco. Quem aqui é justificado pelo sangue de Jesus?
Aleluia! Pelo sangue de Jesus, justificados pelo sangue, temos paz com Deus. E o meu justo, você é justo em Deus, você é justo através da morte de Jesus na cruz. E a Bíblia diz que esse justo, ele viverá pela fé, que o Espírito da fé te pegue aqui essa noite. Oh, Rebeco, vire para alguém do teu lado e diga: a fé vai mudar o mundo ao teu redor. Você gostou, né? Então diga de novo, diga: a fé vai mudar o mundo ao teu redor. Então o primeiro motivo porque eu tenho que ter fé, porque fé é um mandamento. O segundo motivo também está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Porque a fé agrada a Deus. A fé, além de ser um mandamento, fé agrada a Deus. Quantos vieram agradar a Deus aqui essa noite? Nós estamos aqui com fé, por isso nós agradamos a Deus. Fé deixa Deus satisfeito. Fé deixa Deus pleno. Fé deixa Deus em movimento. Ative a sua fé nessa noite e Deus vai se movimentar sobre você. Aleluia! Eu amo tanto essa palavra. A palavra do Senhor, ela também nos fala como a fé vem. E lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem. Quantos creem que a fé está se movendo nessa direção? Aleluia! Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não quer dizer que eu tenho que pôr lá o meu celular falando a palavra 24 horas. A palavra diástomos significa ouvir e ouvir. Ouvir com duas falas. Ouvir de duas bocas. Ou seja, você está ouvindo eu pregar aqui agora, mas daqui a pouco você vai estar no seu dia a dia e uma voz mais poderosa do que a minha, ela vai começar a falar a palavra para você. É o Espírito da fé. E quando você ouve do teu espírito, você opera numa dimensão sobrenatural. Aleluia! Fé é para agora. A fé é o firme fundamento. Fé é para agora. O que você veio buscar, você vai levar agora. Oh, glória! Vamos, eu acho que eu já falei isso nas minhas campanhas. Eu falo quase em toda igreja. O diabo vai ver você saindo da igreja assim. Aí ele vai dizer: ô crente, está com dor na coluna de tanto orar. Você fala: não, seu tonto, é o tamanho da vitória que eu estou levando. Esse é o Deus que está pondo na sua vida. Amém. Vire para o irmão do teu lado e diga: tenha uma resposta. Tenha uma resposta para o diabo. Aleluia. Aleluia. Olha, eu já ensinei isso aqui, eu acho que naquelas semanas de quinta-feira que eu vim. A gente tem que aprender a pôr o diabo no mute. Lá na TV tem um botãozinho que a gente aperta. Ande na fé e coloque o diabo no mute. Não é? O diabo, ele tem sua fala para matar, para roubar, para destruir. Mas, irmãos, eu tenho pregado isso na minha igreja, e essa igreja, graças a Deus, é madura para ouvir isso, que tem igreja que realmente não concorda muito, mas não tem nada a ver com isso também. Eu digo para o meu povo, digo: gente, para de confessar o que o diabo falou. O diabo disse que vai me destruir. O diabo disse que na minha família vai ter morte. O diabo disse que fizeram uma macumba para mim. O diabo isso, o diabo... Irmão, para de concordar com o diabo. Outro dia veio uma irmã e disse: olha, fizeram um trabalho de macumbaria imenso para o senhor. Eu falei: não faz mal, não pega. Desconsidere. Você é lavado, remido no sangue de Jesus. Você está em Deus e na sua palavra. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na tua vida. Sobre a tua tenda não vale encantamento. Arabacaxa caturosa. Eita glória, diga: eu estou sempre um passo à frente do diabo. Então não deixa ele te alcançar.
Continue avançando, correndo a carreira da fé, correndo pelo Espírito da fé. Pela fé, os mundos foram criados. Deus quer criar algo diferente na sua vida. Comece a colocar fé sobre essas coisas. Eu vou te ensinar algo que não tem muito a ver com isso tudo, mas eu dou muita aula de batalha espiritual, libertação. Eu gosto muito e os crentes adoram. Quando fala que é aula de demonologia, lota. E eu ensino a eles uma coisa: Jesus tem a chave do reino. Jesus tem a chave de Davi. A Bíblia diz lá em Apocalipse: eu tenho a chave que abre e que ninguém fecha. E ele deu essa chave. Não pensa que Jesus tem uma chave, literalmente. Estou sem chave aqui, mas empresta a sua, por favor. Não vai achar que Jesus tem uma chave, tá, gente? Gente, olha, eu tenho uma chave, viu? Não, não tem chave. Não tem, isso é simbólico. Essa fala de chave está falando sobre uma autoridade liberada. Então vai parecer que Jesus está andando com aquela argola, com aquelas chaves penduradas, né? Vocês já perceberam que nós crentes às vezes deixa Jesus meio engraçado? Eu acho que a gente vai ter problema quando a gente chegar lá. Ele fala: meu, vocês fizeram coisas comigo que não foram legais. Primeiro nós põe tudo nas costas de Deus. Deus pague. Né? Se eu fosse Deus, eu falo: vem cá, meu filho, eu não paguei nada, não, o problema era seu, né? Mas enfim, a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Às vezes a gente acha tão linda, mas deixa lá. Sabe o que quer dizer isso? Sabe essa porta tanto que você precisa de emprego, esse lugar que você precisa entrar, que você precisa alcançar? Passa lá, põe as suas mãos sem ira e sem contenda na maçaneta, diz: Senhor, eu uso a chave de Davi aqui, ó, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Usa essa chave de autoridade. Eu falei para minha avó odiava crente. Minha avó, gente, eu não sei se era o diabo que tinha minha avó ou a minha avó que tinha o diabo, mas que eles eram muito unidos. Pior que é verdade. Às vezes eu ficava olhando assim: vovó. E ela começava assim: não é a vovó esse aí. Né? Mas a minha avó, ela dizia: nunca vou ser crente, eu não vou morrer. Olha, eu morro, mas não vou ser crente. Eu odeio crente. Falei: não tem problema. Enquanto a senhora odeia os crentes tudo está orando para a senhora. E pela fé, irmãos, 20 anos, eu orei pela minha avó, para ela conhecer Jesus. 20 anos. 20 anos. Sabe por que você está orando e ainda não chegou? Porque a tua bênção não está vindo ali da esquina e nem da encruzilhada. A tua bênção está vindo do Pai das luzes. Aleluia! A nossa bênção vem chegando de lugares sobrenaturais. Aleluia! Bom, e aí um dia minha avó estava na pia e falou assim: eu não gosto de crente, para com esse negócio. Eu nunca cantei, não sou cantor, né? Vi a irmã cantar aqui, agora de pouco, eu quase morri de inveja. Falei: meu Deus, se eu fizesse isso, acho lindo, né? Deus Todo-Poderoso, e fez um negócio lá. Falei: Deus. E eu pedi: faz de novo, né? Mas eu não sou cantor, mas eu sei eu não sou cantor, mas eu sei quem eu adoro, né? Então eu ficava lá na minha casa assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Lá estava minha avó. A velhinha era forte. E olha, vocês sabem que ela não teve problema de coluna, vivia torta para frente, morreu reta. Bom, e ela disse para mim: nunca vou ser crente. Pois eu levantei da mesa, mas pelo poder de Deus mesmo, sabe, irmãos? O espírito da fé, ele se manifesta às vezes na nossa vida. Às vezes não. Quando você precisa dele, ele vem mesmo. Aí, eu cheguei nela e falei: vó, deixa eu dizer algo para a senhora não vai morrer.
eu uso a chave da morte e do inferno sobre a sua vida, e você não vai morrer enquanto não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela deu uma risadinha e disse: então eu não vou morrer nunca. Perfeito. E os anos foram se passando, e a vovó foi envelhecendo, 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 e ela fez 100 anos. Lúcida, mas ela já não tinha mais força para andar, não tinha mais nada funcionando direito nela. Acamada, assim, acamada por poucos dias, mas acamada, o corpo dela foi desligando, o corpo dela foi desligando. E desligando bem devagar. O coração e o cérebro funcionavam como de uma pessoa muito nova. E eu me converti muito cedo, e aí eu tinha um quarto de frente com a da minha avó, ficava orando lá de noite. E aí ela falava que ela via vulto, que ela via luz, que ela via bola de fogo, ela espiava a fechadura para ver o que eu estava assistindo, era assim. E aí eu já não morava mais na cidade de Bragança, e ela mandou me chamar, e eu fui até minha avó, e quando eu cheguei na minha avó, ela falou para mim assim: sabe esse quarto que você orava ali? Falei: sei. Ela falou: saiu um homem de branco de lá, ele tinha uns olhos bem flamejantes, e um cinturão, e brilhava, e uma espada brilhante também, e ele falou que era para chamar você aqui, que você tinha que me falar umas palavras, para eu poder ir para o céu. Minha avó não sabia ler, nem escrever. Minha primeira faculdade foi Direito, e eu estava um dia para fazer a prova, era processo penal, e a minha amiga estava assim: oi, tudo bem? Eu: tudo bem. Ela disse: você está tenso com a prova? Eu falei: eu estou, né? Tinha pego o exame, tinha que passar. Aí ela falou assim: mas fique tranquilo, a sua avó está em pé do seu lado, e ela veio te ajudar. Eu falei: manda ela embora, porque ela não sabia ler. Deus me livre, ia me atrapalhar todo. Eu já não sabia, ainda a mulher que não sabia ler veio me ajudar. Fica lá, volta. Crendo aos padres. Aí, às vezes nem eu me aguento, viu, irmãos? Aí eu já estou acostumado. Aí, minha avó falou, e eu falei assim: olha, a Bíblia manda a gente provar os espíritos para ver se são de Deus. Sabe, irmão, eu vou falar uma coisa: tenha raízes no seu ministério, na igreja. Essa igreja ela tem uma estrutura maravilhosa para firmar pessoas na palavra. Não saia acreditando em tudo que você vê por aí, não. Vigia com isso. Hoje em dia tem muita gente sendo destruída, né, por questões até aparentemente lindas e maravilhosas, né? Como diziam os antigos, eu sei lá que por dentro é pão bolorento, por fora bela viola, por dentro pão borolento. Esse aí, borolento. É isso, bolorento? É, essa coisa. Aí o que aconteceu? Eu falei: vó, tá bom, dorme um pouquinho. Dorme um pouquinho. Fui embora. Eu morava em Bragança Paulista, 100 quilômetros de Bragança. Eu morava em Campinas, 100 quilômetros de Bragança, em Indaiatuba, na verdade, na época. Voltei para casa e falei: Senhor, minha avó não sabe nome de anjo, minha avó não conhece nada. E não vai ser agora que ela vai me convencer. Se o Senhor realmente falou com ela, mande o anjo de novo lá e fala para ela o nome dele, que eu sei que ela não sabe nome de anjo. Deu 3 semanas, ela mandou me chamar de novo. Contou a mesma história, e falou, e saiu de lá, e olhou para mim, e me falou isso. Aí eu falei: tá bom, vamos orar, avó, vamos orar. Sempre que você tiver dúvida de algo em sua vida, a receita é: vai orar. E a hora que eu fui sair, ela falou: filho, deixa eu te dizer algo. Ele falou que a hora que ele estava saindo, ele virou para mim e disse assim: fala para ela que eu me chamo Gabriel. Aí, meu filho, o negócio foi forte. Minhas pernas ficaram... Aí eu senti, falei: meu Deus, é agora. E aí eu preguei Jesus para minha avó recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eu disse a ela: a palavra manda crer e ser batizado. Só que se eu pusesse a minha avó com 100 anos na piscina, só saiu o corpo.
Aí eu peguei, fui lá, esquentei uma água, fui lá e falei, a senhora crê em Jesus, a senhora recebe Jesus, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faço isso no nome de Jesus. E quando a água bateu na cabeça da minha avó, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela ficou em pé, levantou, o corpo dela foi revigorado, ela se levantou de ficar em pé. Todos os meus tios e meus primos foram para a casa da minha avó vê-la de pé. Ela jantou na mesa com todo mundo. Meu tio, ele morreu logo depois, da morte dela, ele falece acho que uns 15 dias, ele caiu endemoniado, quando ela ficou cheia do Espírito Santo. Jesus operou algo tão lindo na minha família, e sabe o que aconteceu? A minha avó jantou, e a gente ficou todo mundo feliz com ela, e aí ela dormiu, e ela está na glória. Deus, Ele trabalha desse jeito. Deus, Ele opera por meio da fé nessa palavra. Essa fé é poderosa. Essa palavra, ela vai cumprir. Agora, o que é essa fé? É fé na palavra de Deus, é concordar com Deus. Como que eu concordo com Deus? Eu concordo com Deus confessando a palavra dEle. A palavra grega para confessar é homologeu, é dizer a mesma coisa, é ruminar, é eu continuar mantendo. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou ouvindo, mas eu estou declarando a palavra, dizendo a palavra, falando a palavra. Tudo ao meu redor pode estar muito estranho, mas eu estou ali declarando a palavra. Eu montei uma igreja que cabia 30 pessoas, sentada, gigante. E eu feliz olhando aquelas cadeiras arrumadinhas. Aí chegou um irmão, sempre tem um irmão, gente. Sempre tem um irmão, amém? Eu queria tanto ser de stand-up. Fiquei com inveja do casal também. Aí, só você mesmo para abrir uma igreja numa rua que não passa ninguém. Olha que coisa, gente, que isso não é fé. E eu todo feliz olhando a igreja e fiz assim, ó. Nossa, eu não tinha percebido nisso. Irmãos, mas você vai ouvir algo contrário. Mas se você estiver firmado na palavra, lembra que ouvir a palavra de Deus veio forte no meu coração. E eu olhei para o irmão e disse, está vendo ali, era um morrinho, ali vem vindo Jesus e com ele vem chegando uma grande multidão. Eu não fiquei nesse salão de 30 pessoas por 3 meses, Deus nos deu um lugar imenso na época. Deus operou de maneira gloriosa, eles viram tudo isso acontecer. Nosso Deus trabalha desse jeito. Estende o seu coração, abra seu coração para que o Espírito de Deus traga uma fé que vai fazer acontecer, uma fé realizadora na sua vida. Amém? A fé de Tomé, ela só questiona, mas a fé de Abraão salta. Deixa Deus levantar você por dentro a ponto de você saltar acima das necessidades, acima da situação. Então veja bem, nós vimos que fé é um mandamento, fé agrada a Deus, e fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, dar ouvidos, a atenção, não é escutar é uma coisa, ouvir é outra, ouvir a palavra de Deus. Esse é para quê? Esse paninho? Valdomiro. Não dá. Você me paga. Mas essa foi nova. É porque eu fui pregar numa igreja em Guarulhos, eu até conto o nome. E toda vez que eu limpava a boca, a igreja ria. Eu falei, meu Deus, que estranho. Aí, a 4ª vez que eu limpei a boca, a igreja chorava de rir. Aí eu fiz assim, irmão, esse pano é do que a irmã fez? É de tirar pó. Peguei aquele pano. Disse, eu vou acabar com essa diaconisa. Meu pastor dizia que tem diaconisa e diácono, mas também tem igreja que tem diabolisa e diábolo. Na minha igreja já teve um diábolo. Aliás, uma diabolisa.
batismo, gente, uma fila imensa de gente entrando para batizar. Lindo batismo, uma mulher chorava, que a lágrima dela caía mais água dela do que da piscina. Lindo, falei, Jesus, ela está cheia do Espírito Santo. Eu disse, vem chorando, querida. Por que você está chorando? Você está cheia do Espírito. Ela, não, é que a diaconisa falou que depois que batiza é pior. Falei, joga a diaconisa aqui que eu vou afogar. Inferno. Diaboliza, gente. Diaconiza não é isso. Eu já passei cada coisa, já estou velho, fiz 30 e poucos anos de pastor já. Olha que maravilha. Acho que 8 de crente, 30 de pastor, uma coisa assim. A gente já viu de tudo. Mas eu já, irmão, já vi cada uma. Cada uma. E nós temos que olhar para essa palavra e entender que a fé, gente, é também, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e ela opera. Ela opera crendo com o coração, Romanos 9, 10 e 13, e confessando com a boca. Você tem que pôr sementes de fé dentro do seu coração e soltar pela sua boca. Porque com o coração se crê para a justiça, amém? E com a fé nós fazemos confissão, então nós temos que declarar essa palavra, crendo no coração, começa a crer no coração e confessar com a boca. Nós não podemos falar uma coisa com a nossa boca e crer outra com o coração, ou crer com o coração de um jeito e com a boca outra. Eu orei para uma mulher um dia na fila de oração, e eu falei para ela assim, querida, qual a sua necessidade? Ela disse, eu quero ter uma casa, eu preciso de uma casa própria. Eu orei com ela, Senhor, eu chamo a existência na vida dessa irmã, uma condição especial, dê uma casa a ela, condiciona, prepara, abre porta financeira. Sabe, não é só pedir, gente, ganhar casa é no baú da felicidade. Aqui na igreja você não ora só para a pessoa ganhar, mas você ora para Deus dar recurso, sabe, chame recurso na vida daquela pessoa, destravar, às vezes ela está presa em situações. E eu orei, irmãos, fiz uma oração tão boa para a irmã, acabou, eu disse para ela, amém querida, a senhora crê? Ela disse, se Deus quiser, tá bom. Eu disse, volta aqui, Senhor, eu não quero que o Senhor dê casa para ela, não dê nada para ela, fiz mesmo. Falei, ela não creu, tem que crer no coração. A oração, gente, tem um monte de caminhão que roda na estrada, eu vivo na estrada, né? Hora que melhora, mentira, hora que muda, hora que transforma. A oração não melhora nada, a oração transforma as coisas. Oração é uma comunhão com Deus, oração é a forma como falamos com Deus. Se possível for semana que vem, eu até posso falar um pouco sobre o que é oração, como que a gente entende oração. Oração é uma comunhão com Deus, oração é uma intimidade com Deus. A nossa vida tem que ser cheia disso, orando a palavra, confessando o senhorio de Cristo, o governo de Jesus sobre a nossa vida. Senhorio de Cristo não é só para aceitar Jesus, senhorio de Cristo é uma posição que eu escolho estar, que você escolhe estar. A igreja, ela está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E eu falo lá na minha igreja, em todas as igrejas que são nossas, eu falo sempre isso, você tem que parar de concordar com o que o mundo está falando e com o que o diabo está dizendo. Nós temos duas igrejas, uma fica na cidade de Elias Fausto, outra fica na cidade de Indaiatuba. Eles são de Indaiatuba. O povo da outra cidade, eles têm assim umas coisas, sabe? Tipo, eu fui orar não sei aonde, peguei seta. Fui orar não sei aonde, tomei seta. Falei, meu filho, você... Eu nunca vi Jesus sair estrupiado de uma oração, gente. O menino me carrega que estou com dor na coluna, que eu tomei seta. Nenhum dos apóstolos. E eu falei um dia para uma irmãzinha, é porque assim, tudo para ela é macumba. Fizeram macumba. Falei, irmã, vira macumbeira. Está mais fácil. Irmão, eu estou falando isso, a gente está rindo porque eu falei mesmo, eu falo isso. O povo aqui, os pastores então, mas os filhos deles sabem que eu sou assim. Eu falo, vira macumbeira, queridinha, a senhora concorda mais. A senhora está mais conformada. Irmão, olha, deixa eu te dizer, existe macumba, macumbeiro, vela preta, vela amarela, galinha, coitada da galinha, graças a Deus que eu nasci gente, que eu não ia aceitar nunca morrer. Eu não viro macumbeiro nunca, primeiro que eu tenho medo de galinha, você vê uma galinha eu passo mal, tenho medo daquele bico. Aquelas asas, aquela coisa assim, parece que vai entrar dentro de mim. O filme mais assustador que eu já assisti na minha vida foi Pássaros. Os pássaros lá, pássaros,
Nossa, um pássaros lá, sabe? Vocês assistiram os 40 mais? Sim? Era alguma coisa de pássaro. Meu Deus, eu tinha medo. Eu tenho medo. Um dia, tanto lugar para o urubu infartar, ele caiu no meu carro, gente. Me acabou com a minha vida. Quase eu bati. Tenho medo. Eu vou na casa deles, eles têm sítio, eu fico procurando as galinhas. Aí vem a netinha deles com uma galinha na mão. Meu Jesus, me livra, Senhor, do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Afasta-se de mim, o dragão. Eu, graças a Deus, que eu sei que Satanás vai ser apresentado em Apocalipse como dragão, porque se fosse como galinha, eu saía correndo. Fui orar em Socorro, um sítio lindo, maravilhoso. Entrei lá, assim, fazer culto, um culto gostoso. Caiu gente endemoniada, Jesus fez uma obra. E quando eu olho, eu olho assim, um puleiro, um fazão. Ai, irmãos, eu já fiquei morrendo de medo. Falei, bom, ainda bem que o culto é dentro da casa. E aí o demônio caiu numa mulher e falou assim, está com medo dos pássaros? Está com medo do ganso? Diabo desgraciado. Eu imagino. Irmãos, eu escutava meu coração. Dali a pouco, aquele fazão abriu aquela cauda dele, que Jesus Cristo do céu, o negócio ficou grande, de noite, pavão não faz isso de noite. Abriu assim, gente, tanto lugar para esse bicho vir, pois ele veio lá para dentro da sala onde eu estava orando. Eu disse, fica nela, não saia dela, você vai ficar amarrado dentro dela, não se mexa. Eu te amarro com 7 cordas. Com 7 nó. 7 gotas do sangue em volta de você. 7 Bíblias. 7 irmãos. Deus me livre, gente. Eu fiquei morrendo de medo daquele bicho. E era o demônio mesmo que entrou, porque ele dava gargalhada depois. Tá com medo do frango, do pavão, do negócio. O ganso, gente. O ganso parece que virou pitbull. Nunca mais eu volto a orar naquele sítio. Se eles quiserem libertação, que vai para a minha igreja. Então, eu já não viraria macumbeiro por isso. Mas eu gosto dos macumbeiros. São gente boa, tenho bastante amigos macumbeiros, mas eu tenho medo de galinha. De pássaro, Deus me livre. Se eu tiver um passarinho, ele vai morrer de fome, porque eu não tenho coragem de abrir a portinha para pôr a comida para ele. Não tenho. Irmãos, de verdade. Não, é demônio, não é nada. É trauma também não. Já fiz libertação na Neuza Itioca, não saiu nada. A Neuza Itioca já foi para o céu e eu continuo com medo da galinha. Géser Cardoso, não sei se está vivo, Shekinah também, está vivo ainda? Está vivo, mas deve estar já bem velhinho, né? Então, não deu certo, a galinhada continua dentro de mim ainda. Já fiz terapia, já fiz tudo, não adianta. Hoje eu tenho menos medo, já passo perto de pombo. Né? Mas eu louvo a Deus, porque o Satanás, ele é comparado com um dragão, então eu nem tenho medo. Né? Então, a palavra do Senhor, ela nos traz essas informações. E a fé, ela vem com um caminho. Temos 2 condições, crer e fé. Acredito que vou receber. O crer é para amanhã. O crer é para lá na frente. Eu creio que vou ter. Eu creio que vou conseguir. Eu creio que vou entrar. Eu creio que eu vou receber. Mas a fé, ela é. Fé não diz eu vou, a fé diz eu estou, a fé diz eu tenho, a fé concorda, a fé é para agora, fé é para hoje, fé é para hoje. O que você está precisando, você está recebendo hoje. Agora temos que nos manter firme na palavra. A Bíblia diz, o irmão usou está ali. O irmão usou o termo lá daquela casa construída na rocha e daquela casa construída na areia. E quando a gente olha para o texto, é um texto que eu gosto muito de pregar, ambas eram casa e ambas viveram os mesmos ataques, mas elas tinham fundamentos diferentes. Na Bíblia amplificada, o texto diz que um homem pegou e cavou fundo e encontrou a rocha e construiu a casa. A rocha não se encontra de qualquer jeito, é necessário cavar fundo, é necessário que você permita que Jesus se revele no mais profundo do teu coração. Amém? Jesus, Ele é o Senhor. Para de... Eu vou falar isso que eu falo lá na minha igreja. Eu tenho certeza que o pastor Luciano, que eu chamo ele de James, ele não vai ficar bravo de eu falar isso não. Mas sabe o que o povo tem uma mentalidade? De Jesus de Hollywood, com aquela roupa branca assim, meio com uma cara de noiada, andando na praia. Não, gente. Não.
Nós temos que ter uma visão de que Jesus se fez homem como nós. Você quer entender Deus? Olha para Jesus. Você quer entender? Essa semana mesmo, uma amiga, ela falou para mim, eu sou completamente ateia, porque eu acho que Deus é uma questão de consciência, e Deus é uma imaginação, e Deus é invisível, e blá, blá. Eu falei, eu também acho o Deus meio complicado. Ele é. E não tem problema, não desmaia, não caia da cadeira e nem vai embora. E quem está me vendo pela internet também não se assuste. Mas Deus resolveu resolver isso. Porque Ele sempre tem uma solução, Deus sempre tem resposta. Ele sabia que ia ser difícil da gente entender, aleluia. Ele é a profundidade do conhecimento, irmãos. Quem somos nós diante da grandeza de Deus Pai? Então Ele falou, peraí, deixa eu simplificar. Bom, se você não sabe, Deus tem mais de 300 nomes na Bíblia. Nós falamos muito de 7 nomes redentivos, mas Deus tem mais de 300 nomes. E com certeza ia ser muito difícil a gente guardar tanto nome. Primeiro Ele criou a solução para isso. Eu vou criar um meio. Vai haver um nome que é sobre todo nome. A hora que esse nome é mencionado, eu estarei lá, Jesus. Aleluia. Aí o Espírito Santo na Bíblia tem vários fenômenos, várias figuras, e ele se apresenta também como 7 manifestações de Espírito. Então Deus pega e fala, também vou resolver esse problema, vai chamar Espírito Santo. Então o Deus invisível se tornou visível em Jesus Cristo. Você pode não entender Deus Pai, e às vezes nem eu compreendo muita coisa, mas quando eu olho para Jesus, aquilo que parecia ser tão longe se torna perto, porque Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus é a imagem de Deus, Jesus é a expressa imagem de Deus, Ele é a realidade de Deus, Ele é a persona de Deus, e quando nós chamamos Jesus, nós chamamos Deus, e por causa de Jesus que Deus olha para nós nessa noite, e com toda a glória e grandeza que Ele tem, que poderia nos destruir, Ele nos pôs um filtro, e Ele nos vê através de Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo nós nos achegamos aqui essa noite. Deus não é difícil. E ela então parou e ficou assim, nunca eu pensei nisso. Eu falei, então a senhora não precisa se preocupar em conhecer Deus, aceite Jesus. E eu finalizo contando uma história que eu ouvi de um homem que lutou no Vietnã, muito rico. Aliás, não foi ele, foi o seu filho, e ele foi lutar no Vietnã. E esse moço morreu na guerra, e esse homem tinha uma herança muito grande, ele era um homem milionário, um americano. E então ele ficou tão assim, sem ânimo, sem coragem, e resolveu leiloar tudo o que ele tinha. Então ele marcou um leilão e chamou todas as pessoas para o leilão. Todo mundo daquela cidadezinha. E a primeira coisa que ele leiloou foi a foto do filho dele. E a hora que ele leiloou a foto, ninguém se manifestou. E acho que até você não se manifestaria. Quem vai comprar uma foto? Mas lá no fundo levantou o moço, mancando, também ferido de guerra, e disse, eu compro a foto, porque ele era o meu parceiro de guerra. E ele, pagou um valor assim, totalmente insignificante pela foto. E quando ele pegou a foto na mão, o homem bateu o martelo e disse, acabou o leilão. Tudo que eu tenho aqui agora é seu, porque você aceitou o meu filho. E foi isso que Deus fez conosco. Quem tem o filho tem a vida. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, aonde nossas almas estavam condenadas no escrito de dívida, de morte e de destruição, éramos por natureza filhos da ira. Ele fez um leilão, e quem aceitou o seu filho recebeu todas as coisas. Recebemos todas as bênçãos de Deus, toda a graça de Deus. Eu vou citar um texto de Pedro, para essas palavras minhas não ficarem na minha palavra. Oh, aleluia. Oh, roba socatorosha. Aleluia. Pedro, 2 Pedro.
2 Pedro 1, eu vou ler no telão para ficar na mesma língua de vocês. Na verdade eu trouxe uma Bíblia porque eu ganhei uma Bíblia do pastor Luciano, só que a Bíblia acabou. E essa minha já estou enjoado dela. E aí eu vi a Bíblia dele, ele foi pregar num lugar que eu convidei ele, e aí eu tentei pegar a Bíblia dele, mas ele percebeu. Às vezes eu pego as coisas dele, assim, escondido. Eu posso. 2 Pedro 1. Pode pôr no telão? Já está? Não? 2 Pedro 1. Vocês vão pôr ou eu leio? Não sei. Ok. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Deixa eu parar nesse textinho aqui um minuto. Eu tenho 15 minutos ainda. Deus deseja nessa noite multiplicar graça e paz na nossa vida. Deus deseja multiplicar graça e paz, favor e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conheça Jesus e Deus e a sua palavra e haverá graça e paz multiplicada na sua vida. Versículo seguinte: visto como o seu divino poder, na minha Bíblia diz, visto como o seu grande poder, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Nós sabemos que piedade em português tem a ver com dó, com uma compaixão, com um intenso sentimento de pena. Mas a palavra piedade no grego é eusebeu e significa santidade. Então o texto seria: visto como o seu divino dunamis nos deu tudo que diz respeito a zoe, a vida de Deus, a vida plena de Deus e a santidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por uma glória e virtude. Deus, versículo seguinte: pelas quais Ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja, Deus faz você ser participante de grandiosíssimas e preciosas promessas. Ele nos faz participante de grandiosíssimas e preciosas promessas, pelo seu divino poder, pelo seu poder, pela natureza dele. Você é participante da natureza divina. Aleluia! Então, meu irmão, não é uma vela preta que vai mudar o teu destino. Não é uma galinha na encruzilhada que vai mudar a tua história. E talvez você até esteja aqui e acredite em tudo isso. O meu problema não é com a sua galinha morta e nem com a sua vela preta. E também eu não vim aqui julgar a tua fé ou a tua religião ou o que você acredita. Eu vim exaltar aquele que nós cultuamos. Eu não vim humilhar o teu Deus, eu vim engrandecer o meu. Bem-vindos à casa de Deus. Essa é a palavra que nos mantém, essa é a palavra que nos coloca em uma vida onde nós escapamos da corrupção. Nós temos uma autoridade, nós temos um poder, nós temos uma vitória, nós temos graça sobre graça e graça sobre graça. Por isso que a Bíblia diz que nenhum mal te sucederá. E hoje o que eu encontro são milhares de pessoas, uma hora elas estão na bênção, outra hora é o diabo fazendo isso, uma hora é a bênção, uma hora é o diabo fazendo aquilo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ah, pastor, mas aí quer dizer que crente não tem problema? Tem, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ah, mas você está dizendo que eu não posso ter medo? Não, não estou dizendo isso, porque medo não é ausência de fé. Muitas vezes medo é um instinto de defesa. Mas fé, ela anula o medo. Seria muita hipocrisia dizer que uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença totalmente incurável, ela vai receber o diagnóstico: tá tudo bem, imagina. Vamos parar de ser hipócrita.
Mas ela pode receber a sua informação na mente, mas o seu coração, ela sabe em quem ela confia. Eu já orei por várias pessoas desenganadas e várias foram curadas. E várias morreram. E várias vão morrer. E outras várias serão curadas. A situação A não anula a minha fé. A situação B não muda a minha fé. Porque nós temos que entender, e eu vou te dar uma receita para você que entrou aqui com um problema, com uma dificuldade. Tenho 10 minutos. Olha qual é a questão. Você precisa simplesmente, independente de qualquer coisa que você sinta, se manter na palavra. Porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago, Deus dá graça aos simples. Deus vai dar graça para você passar o que você tiver que passar. Se Ele vai curar ou não vai, se Ele vai fazer assim ou assado, não importa. O que eu tenho que confiar é que Ele vai dar graça, e a graça me basta. Aleluia, graça me basta. Nós vivemos um pouco, nós, como eu digo a crentalhada, eu posso falar de crente que eu sou crente. A crentalhada vive muito no Hollywood. Parece que vai agora tudo ficar perfeito na minha vida, porque eu virei crente. Mentira. Não vai nada ficar perfeito na sua vida. Você vai chegar lá com alguns problemas que ainda estarão lá, mas agora você vai saber lidar com eles. Você vai andar sobre as águas. Você vai ver o vento e vai sentir o vento, mas vai saber que tem uma voz que diz: ô vento, agora acabou porque eu cheguei. Amém. Você vai aprender a dizer: vai tudo bem, mesmo com a situação lá em cima da cama morta. Você vai mudar a sua mente, você vai mudar o seu sentimento, você vai mudar a forma que você vai lidar com aquilo que parece estranho por causa da fé. Então fé não é Deus fazer tudo o que eu quero, mas fé é eu me manter em Deus, mesmo que não aconteça tudo o que eu quero. Fé é saber que Deus vai criar uma situação para mim, com graça, haja o que houver. Eu conheço milhares de pessoas que chegaram na igreja destruídas, arruinadas, acabadas, mas hoje elas são referências em Deus. Elas são pessoas transformadas. Seu pastor é um deles. Transformado pela palavra de Deus. Quem não sabe, a pastora Ana, gente, ela me conheceu porque ela era toda santona. Oh, vou lá expulsar o demônio desse menino. Ela foi no meu culto para expulsar demônio de mim. Olha que ousada. E glória a Deus, olha o que Deus fez. Fiz uma aliança de, mais de sei lá quantos anos, né? Que ela achava que porque ela era de uma certa igreja, a gente era meio endemoniado, porque a gente caía no chão. Aí ela, caiu no poder de Deus. Acabou o problema. Sabe, Deus está mandando a palavra para alguém aqui. Eu não tenho problema com o teu problema, eu sou a solução do teu problema. Você só precisa crer no Senhor. Acredite. Nunca você vai perder. Você pode não entender que a resposta não foi do jeito que você queria, mas Deus vai te dizer algo depois. Ele falou isso para Pedro: o que eu faço agora, você não sabe. O que eu faço agora, você não sabe, mas compreenderá depois. Eu não estaria aqui se eu tivesse tentado me entender lá atrás. Eu não estaria aqui se eu tivesse tentado compreender tudo que eu tive que sofrer. E olha que foi difícil, porque eu aceitei Jesus tão cedo. Fui expulso de casa. Eu tinha que escolher com 13 anos de idade: ou você vai morar na igreja, ou você vai abandonar a igreja para morar em casa. Você quer ser crente, você vai lamber sarjeta, que essa raça é ignorante. Olha que casa linda que eu nasci. Meu pai dizia: eu tenho vergonha de ter filho crente.
Eu criei filho para ir no bar comigo. Eu falei, mas por que não falou? A gente vai no bar. Fui. Eu fui no bar com meu pai, um calor de rachar, e eu com uma jaqueta. Eu tinha uma Bíblia pequena, nessa época eu enxergava bem. Coloquei a Bíblia dentro do bolsão da jaqueta assim e fui pro bar. Meu pai lá, né, que existe bêbado herdeiro, sabia? Bêbado herdeiro, 9 horas da manhã ele já está bebendo. Essa eu inventei agora. Mas ele ia cedo beber, bebia. Aí, ele estava lá jogando sinuca com os amigos dele, e esse bar que meu pai frequentava era lá da igreja que eu congregava, e de manhã tinha culto de oração das irmãs. E o homem do balcão lá limpando o balcão, assim, eu assim encostado no balcão, assim. Aí ele veio e falou, quer beber alguma coisa? Falei, quero Guaraná. Aí ele pôs Guaraná. Aí ele falou assim, toma uma gelada, rapaz, não sei o que lá. Só Guaraná, tá bom. Ai, mas uma gelada mata a sede. Quem já é cervejado aqui já está assim, mensagem subliminar. Não, sai, em nome de Jesus. Espírito da Kaiser. Aí, eu falei, deixa eu falar para o senhor, eu não preciso beber desse que o senhor está me dando, porque deixa eu te mostrar aqui, ó, eu bebo da água da vida. Eu bebo de dom de Deus. E o homem começou a chorar. Minha mãe era crente. Ela era tão boa. Falei, por que não seguiu o caminho da mãe, já que era boa, rapaz? Vamos para a igreja, Jesus te ama. E aí, os amigos do meu pai pararam de jogar sinuca, ficou tudo em volta do balcão, e eu preguei para 15 amigos do meu pai. Mas eu não achava o meu pai. O meu pai sumiu. Quando eu olho, ele estava abaixado atrás da mesa da sinuca, escondido, morrendo de vergonha. E eu falei, vou levar vocês para um lugar, parecia os Smurf. Eu indo e um monte de bêbado vindo em fila comigo para a igreja. Ganhei para Jesus vários. É desse jeito que Deus trabalha, meu querido. Deus trabalha de maneira que a gente não entende. Valeu a pena, valeu e vai valer a pena. Eu estava aqui na Liberdade, quando eu morava em São Paulo, que eu falei para vocês que a minha primeira faculdade foi Direito, eu fiz Direito na Uninove, e era ali perto da Liberdade. Aí, eu fui comer uma coxinha, estava eu e minha amiga que é pastora Mariá, não sei quantos aqui conhecem ela, os irmãos conhecem. Intervalo, eu fui comer uma coxinha, e aí eu cheguei lá, comecei a comer minha coxinha. Bom, primeiramente, quem aqui come coxinha? E vocês comem a coxinha de assim ou de assim? Então, gente, eu acho que isso é geracional. Eu percebi que a moçada de agora come assim, aquela parte mais cheia. E nós, mais velhos, come assim. Quem será que está certo? Mas eu percebi, presta atenção, a moçadinha de hoje come, cadê os meninos? O Natan, cadê o Natan? Natan, você come assim ou assim? A ponta? Ah lá, mas vem da mãe. Bom, e ele limpando assim, olhou para minha cara, ai, tudo bem, tudo bem. Você é um deles, né? Falei, meu Deus, é o deles quem? O povo acredita em extraterrestre, vai saber. É do povo lá de cima. Falei, eita glória, Jesus, sou assim. Paz o Senhor. Ele falou, não sou crente não. Eu sou feiticeiro. Mas eu vi que você tem uma marca. Eu falei, então vem para o meu lado, porque eu não vi nada no Senhor. Segunda situação também na Liberdade, escada rolante. Irmão, Jesus quando quer operar, Ele opera em qualquer lugar. Eu estava com o meu amigo subindo a escada rolante ali da Liberdade. E quando eu fui subir na escada rolante, você sabe que você está lá embaixo, né? Você vai subindo assim. E aí eu vi assim, foi nascendo uma japonesinha, pequenininha, duas senhorinhas, bonitinhas, vendendo sentinela, apresentando a testemunha de Jeová. E eu subi, e quando eu estava quase terminando, porque ela era pequenininha, ela foi nascendo, parecia o sol. Ela era muito pequenininha, foi aparecendo assim.
Aí Deus falou para mim: ora por ela, porque ela está doente, eu vou curar ela agora. E eu falei: mas ela é testemunha de Jeová. E ele falou para mim: você é minha testemunha. Falei: oi dona, tudo bem? Ela: tudo bem. Ai, você já conhece a sentinela? Falei: conheço a sentinela, conheço a palavra da senhora também. E essa palavra que a senhora tem, ela diz que Jesus cura os doentes. E a senhora tem uma doença assim, Deus foi falando da doença da mulher. E a outra começou assim: então, tá, não sei o que, tentando me cortar. Eu tô quieto, Satanás. Aí eu peguei e falei para a mulher: Jesus está te curando agora. Ai, a japonesinha, paf, caiu no chão. Caiu no chão, a outra ficou sem entender, acharam que ela tinha desmaiado. Falei: não é nada não, levanta. A mulher levantou, caiu de novo, levantou, caiu de novo. E Jesus curou a mulher, a testemunha de Jeová foi curada. Dentro do McDonald's também, ali da Liberdade, olha irmãos, tudo na Liberdade na minha vida já aconteceu. Se um dia eu tiver que morar, eu quero morar ali perto de novo. Foi os melhores anos da minha vida. Eu estava no McDonald's, estava eu e o meu amigo Marcelo comendo o Big Mac. E quando eu olho, o meu amigo está assim, ó, com a caixinha do McDonald's assim, ó, se escondendo. Aí eu falei: por que você está se escondendo atrás da caixinha do Big Mac? Ele falou: porque a sua cara mudou, você está vendo alguma coisa. Quem anda comigo sabe que eu estou vendo coisa. Começa assim, sabe, brincadeira. Aí eu não percebo. Aí o povo que anda comigo muito de perto percebe que eu estou tendo visões. E aí eu falei: tô mesmo, amigo. Eu estou vendo aquela senhora comendo ali naquela mesa, e eu vi o pacote dela ali naquela sacola, tem o exame, e ela tem um tumor na cabeça, e Jesus falou para eu ir lá e orar por ela, que Ele vai curar ela. Aí meu amigo começou a se esconder mais ainda atrás da caixinha. Eu falei: eu não sei agora, o que eu faço? Vou, não vou. Sabe aquele povo, me segura Jesus? Aí eu tenho uma raiva desse povo: me segura Jesus, me segura. Ai Jesus, eu não vou. Para irmão, para. Quem é maior é você ou é Deus? Se você sabe que é o Espírito Santo que te usa, vai e faça. Amém? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Eu falei para meu amigo: fica aí com a sua caixinha, eu vou lá orar por ela assim. Quando eu vi, eu estava rodando dentro do McDonald's. Eu era o Mac renovado. Big sapateia. Ai gente, eu vou comprar um sapato igual do Ronald McDonald. Aí eu parei na frente dela e disse: Jesus manda te dizer, eu sou aquele que cura. A senhora tem um tumor na cabeça, está no exame, a senhora vai agora voltar para o médico por causa do tumor, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, está te curando, e Ele diz que você é serva dele também. A mulher começou a chorar, e ela começou a chorar e falou: qual é a sua comum? Eu não sabia o que era comum. O que ela está falando? Falei: dona, eu não sei o que a senhora está falando. Qual é a sua congregação? Porque eu sou da congregação do Brasil, a paz de Deus. Eu falei: a paz de Deus, de Jesus nosso Senhor, a graça e paz, a paz e graça, tudo que a senhora quiser. Mas eu não sou da congregação, eu não sou de comum nenhuma. A minha congregação se chama Assembleia dos Santos. E ali o sangue começou a descer, aquela mulher foi liberta dentro do McDonald's. Foi realmente o Mac dia feliz. Ela hoje, até hoje ela é minha amiga, congrega na congregação e dá testemunho. Ela disse que quando ela conta que era alguém que não era da congregação, eles ficam quietos. E ela disse que o ancião falou para ela que se Deus usa a mula, pode usar o cavalo. Se eu pego esse ancião, um dia eu vou usar a ferradura. Mas tá bom, cada um acredita no que quiser. A incredulidade de pessoas não vão anular a minha. Jesus faz maravilha. Eu pedi para um irmão vir hoje aqui, mas ele estava viajando. O irmão, acho que é Márcio, o Fernando deve saber de que eu estou falando. Ele frequenta o culto em Alphaville. E aí Deus me usou para ele, que estava curando o coração dele. As janelas estavam fechadas, passou um vento atrás dele e ele se converteu. E eu chamei ele para vir hoje para ele contar o testemunho aqui, mas ele estava viajando. Sem nada aberto, o vento passou por ele e curou aquele homem. Jesus faz essas coisas. E hoje vai ser uma noite de revelação e profecia. Irmão, já foi uma noite de revelação e profecia. Eu não preciso inventar visões. Nessa igreja eu me sinto em casa. Eles ali andam comigo há anos. Se eu não ver, eu não vejo. Outro dia a irmã falou: o que o senhor está sentindo? Olhou assim:
Deus falou para mim que o senhor está sentindo algo para me dizer. Eu falei, pergunta para ele, já que ele está falando para a senhora. Atrevida, né? E, irmãos, olha, já aviso, não vê que esse negócio, Deus mandou você orar por mim, porque se ele tiver que mandar orar por você, não é você que vai me avisar, não. Eu já vi cada obra de Deus, irmãos, tão linda, tão linda. São muitas, né, irmã Maria? Essa eu vou contar, que eles são testemunhas oculares. Fomos pregar numa igreja, não vou falar o nome. O pastor de lá meio que não estava gostando de mim. E eu nem ligo também, porque ninguém tem que gostar de mim, as pessoas têm que me amar. Fulano não gosta de mim, e daí? Você também acha que você gosta de todo mundo? Me engana. Me engana, que você é um doce. Bolas goodies. Mas você não pode não amar. Nós temos que amar as pessoas. E aí eu fui pregar nessa igreja, eles estavam nessa igreja, eles eram dessa igreja, mas eu não tirei eles lá não. Eles vieram porque eles quiseram. Aí, o irmão é testemunho, o irmão Paulo e a irmã Maria. Eu pregando, Deus me abriu uma visão, e eu vi dentro do vaso da igreja, na porta da igreja tinha uns vasos grandes assim, ó. Não é, irmão Paulo? Lindo, 2 vasos assim na porta da igreja. Eu falei, irmão, vai lá e cava aquele vaso que tem uma obra de feitiçaria para matar a pastora. E eu falei assim pro filho dela, que não acreditava muito em mim, vai lá você cavar. Eu fiz com gosto, era eu mesmo, não era Jesus, não era Espírito Santo, não, era eu mesmo. Era eu. Era o meu orgulho. E ele foi com uma cara tipo assim, nossa, nada a ver. Quando eles abriram, o irmão Paulo foi junto. Quando abriu, estava lá o feitiço, grande assim. Caiu vários demônios dentro da igreja e Jesus fez uma grande libertação. Então Deus faz, irmão. Quando Ele quer falar alguma coisa, só que o que eu senti no meu coração hoje à noite era para pregar uma mensagem de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Haja como uma igreja cheia da fé, declare fé na vida das pessoas, puxe as pessoas para a fé. Essa igreja é uma igreja que está crescendo pela fé, viu? Pela fé, gente, pela fé. Olha onde vocês estão agora, lá do outro lado do mundo. Amém. E acho que, não sei se novembro ou janeiro, quem vai estar lá sou eu, porque eu vou pregar numa igreja lá perto da de vocês. Já mandei falar de mim. E já avisei também de umas igrejas lá para o pastor. Orem aí para os pastores fazer contato com ele. Ele está num lugar abençoado. A igreja lá é linda, ele me chamou por vídeo. Eu vi aí, quem viu a igreja por vídeo aqui? Vocês viram? Linda, gente, que maravilha. Então, gente, avance. É pela fé que tudo vai ser transformado. É pela fé que o mundo vai ser criado ao teu redor. Aquilo que você precisa é pela fé que vai ser dado. Deus traz a chuva de graça dele. Amém? E eu realmente, irmãos, eu sou um chamado de Deus para pregar. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu vim trazer o que Ele pôs no meu coração. Se eu passar disso, eu vou estar sendo eu. E eu não tenho essa pretensão, e muito mais aqui, né? Porque Deus opera. E a gente vai viver o melhor de Deus a cada semana. Quero reforçar uma palavra que o irmão trouxe ali. Como você chama, irmão? Francisco. O irmão Francisco falou que está tendo a série do Espírito Santo. Vem, gente. Isso não é para meia dúzia de crente, não, é para a igreja. Lote isso aqui de pessoas que... Quanto mais você querer aprender do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai operar na sua vida. Eu gostei do negócio série. Estava ali ouvindo, até eu ia brincar com a irmã aqui. Eu ia falar assim, olha, tinha que virar série do Netflix. Porque o povo mata, vira série do Netflix. Não é? Eu estou segurando. Aí eu penso, um dia o Espírito Santo veio morar em nós. Matou a nossa natureza pecaminosa. Então ele também tem que virar série. Nos deu uma nova vida, né? E nós temos que ser essa representação de Deus aqui na terra. Representar a glória do Senhor. Então, só reforçando para não acharem também que eu estou sendo contra quem acha que... Porque existe obra maligna, tá, gente? Às vezes Deus revela, mostra, mas a nossa ênfase não é o que o diabo está fazendo, mas é o que Jesus fez.
Jesus disse em João 10:10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Destruir, roubar e matar. Ele veio para destruir, roubar e matar. Mas aí tem uma vírgula e diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quantos aqui preferem ficar com o mas eu vim, ou o diabo veio matar, roubar e destruir? Então eu fico com o que Jesus veio para depois. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para nos dar uma bênção. Não importa o que o diabo plantou, o que o diabo fez, não importa o que ele falou, o que ele berrou, o que ele gritou. Quando o diabo gritar, grite de volta para ele a palavra de Deus. Quando o diabo gritar, está tudo ruim, você diz, tudo que Deus faz é bom. Quando ele gritar a sua doença, grite a sua cura. Aleluia! Quando ele gritar que a coisa está preta, diga, a luz do mundo habita dentro de mim. Aleluia! Quando ele gritar que a coisa está feia, diga, o maravilhoso entre os milhares está comigo. Aleluia! Tem uma resposta contra, tem uma palavra que bate o diabo, que derruba o diabo. Aleluia! Oh, não importa, meu querido, o que fizeram na tua vida. Aleluia, aleluia. Aquilo que vem contra você não vai prevalecer. Nenhuma arma, ferramenta preparada contra a tua vida há de prevalecer. Manarácia. O mundo precisa invocar o Deus deles, mas nós evocamos, Ele está dentro de nós. Quando levantamos as nossas mãos para adorar, Ele começa a se manifestar. Ele começa a manifestar a sua glória. Ele opera maravilhas. Agindo Deus, quem impedirá? Mas isso é chavão de crente. Não é não, é muito mais do que isso. Quando é chavão nem funciona, irmão. Quando é chavão nem funciona. Última historinha, que eu gosto de contar quando Deus manda eu dar testemunho. A minha mãe, nós éramos, eu já era jovem tudo, e minha mãe morava numa rua que tinha um macumbeiro lá. E eu não sei porque macumbeiro tem nome engraçado. Esse chamava Chique Chique. O Chique Chique, um dia ele me encontrou na rua e falou assim, você virou crente? Eu falei, virei crente. Ele falou, vai lá no meu terreiro furar os olhos do diabo. Falei, não preciso, porque Jesus já pisou na cabeça dele. Passou alguns anos, lá para os anos de 90. Chega nas televisões brasileiras o programa Palavra da Fé com Valnice Milhones. Ela vem depois do grande pregador Jim Swaggart. Quem se lembra de Valnice Milhones? Ninguém? Graças a Deus, gente, estava me sentindo levado. E ele um dia me encontrou na rua e falou para mim, tudo bem? Falei, estou bem, e o senhor? Aí ele falou, eu queria te pedir desculpa, porque eu falei para você ir lá no terreiro, furar os olhos do diabo. Eu estou assistindo uma mulher na televisão, e ela chama Valnice, e ela está pregando a palavra, e eu estou crendo no evangelho. Eu falei para ele, então o senhor não precisa nem me chamar para ir lá pisar, porque é o senhor mesmo que vai pisar. Deus não vai deixar você perdido. Deus não vai deixar você perdida. Nós não viemos aqui para voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Não olha para trás. Eu espero que domingo que vem nós possamos ter você tem uma semana inteira para exercitar fé. Quinta-feira você tem ensinamento do Espírito Santo. Para domingo a gente fazer um grande fluir de Deus nesse lugar. Vamos deixar o Espírito Santo encher o seu coração. Vamos fluir nos dons de Deus. Vai ser uma noite maravilhosa. Amém? E o Senhor teu Deus é aquele que te guarda. Eu declaro que sobre você estão os braços eternos. Eu declaro que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus.